A ONU acusa a ditadura da Venezuela por mais de 5.000 mortes só no ano passado. O relatório foi apresentado hoje pela ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, que agora é alta comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos. E a data escolhida foi o dia de 208 anos da Declaração de Independência da Venezuela. A ONU entrevistou mais de 550 vítimas e testemunhas das violações dos direitos humanos no país. Neste ano, até maio, houve 66 mortes durante protestos convocados pela oposição, sendo que pelo menos 52 dessas mortes foram atribuídas às forças de segurança e aos coletivos, as milícias populares criadas pelo regime chavista. No ano passado, o governo venezuelano registrou 5.287 mortes em autos de resistência à autoridade, supostamente de pessoas que teriam resistido à prisão. Neste ano, até 19 de maio, houve 1.569 mortos em autos de resistência. Em 31 de maio, a Venezuela tinha 793 presos políticos. Em resposta ao relatório, a ditadura soltou hoje cerca de 20 presos. A Venezuela é um dos países mais violentos do mundo. Caracas é a terceira cidade mais violenta do mundo. Além das milícias e dos grupos mafiosos, cerca da metade do país teria se tornado território livre para a ação de guerrilheiros e grupos paramilitares da Colômbia que traficam drogas, fazem contrabando e mineração ilegal. Restabelecer a ordem pública será mais um grande desafio do futuro governo venezuelano. Desde o início do ano, 22 deputados da oposição na Assembleia Nacional perderam a imunidade parlamentar. Além desses crimes e abusos, o relatório da ONU observa que amplos setores da população não têm acesso à distribuição de comida feita pela ditadura de Nicolás Maduro. Algumas pessoas passam, em média, 10 horas na fila todos os dias para conseguir comida. A situação dos hospitais da Venezuela também é trágica, com falta de funcionários, suprimentos, medicamentos e eletricidade para equipamentos essenciais. Entre novembro de 2018 e fevereiro de 2019, 1.557 pessoas morreram por causa desses problemas em hospitais. Nos últimos anos, 4 milhões de pessoas fugiram da Venezuela. A previsão é que este êxodo chegue a 8 milhões até o fim de 2020, se a situação econômica não melhorar, e não tem a menor chance de melhorar enquanto Maduro, seu regime chavista e o chamado socialismo do século XXI estiverem no poder. 8 milhões são cerca de 1/4 do total da população da Venezuela. O produto interno bruto caiu à metade desde que Maduro substituiu o falecido caudilho Hugo Chávez em 2013, e a inflação deve chegar a 10 milhões por cento neste ano. A ditadura chavista também oprime os povos indígenas com perda de terras para forças militares, máfias do crime organizado e grupos armados. A mineração ilegal, especialmente nos estados do Amazonas e de Bolívar, é outra ameaça, com a violação de vários direitos coletivos dos povos indígenas, inclusive de manter seus costumes e estilo de vida tradicional, e a relação espiritual com a terra. Ao apresentar o relatório, Michelle Bachelet declarou que a única saída para esta crise é se reunir e dialogar. Apesar da tragédia, a alta comissária da ONU declarou ter esperança. Bachelet visitou a Venezuela antes de divulgar o relatório e esteve com o ditador Maduro e com líderes da oposição. Depois do fracasso de 3 manobras do autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, o governo e a oposição iniciaram um diálogo em Oslo, na Noruega, com mediação do México, da Noruega e do Uruguai, mas as negociações não avançaram. Maduro propôs antecipar as eleições para a Assembleia Nacional, onde a oposição elegeu maioria de 2/3 em dezembro de 2005, nas últimas eleições democráticas realizadas na Venezuela, mas Maduro não propôs a realização de uma nova eleição presidencial. Como o regime controla a máquina pública e os meios de comunicação, a oposição viu uma tentativa de tomar o pouco poder que lhe resta. O representante da Venezuela no Conselho de Direitos Humanos da ONU repudiou as conclusões do relatório, alegando que é incompreensível, não tem rigor científico e que omite o boicote imoral, entre aspas, que o país enfrenta com as sanções impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Como a ditadura ainda conta com o apoio das Forças Armadas, é provável que o atual impasse se arraste com a deterioração política e econômica da Venezuela. As outras possibilidades são um golpe militar dentro do regime, com a tomada de poder pelos militares, ou o início de uma transição democrática, ou um colapso total do Estado com anarquia e guerra civil. O Brasil, os Estados Unidos e os outros 50 países que reconhecem o governo paralelo da oposição devem oferecer acordos de leniência para os altos funcionários do regime chavista abandonarem o governo. A transição pós-ditadura será longa. O Fundo Monetário Internacional estima que a Venezuela vai precisar de 30 bilhões de dólares por ano durante 10 anos para recuperar a economia. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.